E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui. Na aula passada a gente terminou aqui, finalizando algumas configurações de style de components, etc. Nessa aula vamos criar o nosso primeiro componente, que a gente já criou até aqui a pasta, né? Que vai ser esse header. Eu posso colocar aqui um RFC para criar um componente funcional. Utilizando o Next, a gente não precisa estar importando nos arquivos o React, tá? Porque por padrão ele já faz isso. Aqui no caso eu vou colocar uma const header, vai ser igual a uma arrow function. Vou exportar aqui esse header. Aqui eu posso colocar só um header. Bom, isso daqui é um componente funcional padrão aí do React, tá? Como é que a gente pode utilizar isso aqui? A gente pode importar ele onde a gente quiser aqui da nossa aplicação, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui no meu app e aqui, por exemplo, se eu fizer um import from components barra header, aqui a gente passa o header. E aí a gente pode colocar isso, por exemplo, aqui, ó. Feito isso, se a gente vier aqui, aqui no caso ele deu um erro porque aqui é para ser só dessa forma aqui, tá? Temos aqui o nosso header. Porém, o que é que acontece? Nossa aplicação ela vai ter aqui diversos componentes, tá? Vai ter muitos componentes. Então, o que é que eu gosto de fazer? Para não ter, por exemplo, se eu tenho aqui na página Home, se eu tenho, por exemplo, 10 components e eu preciso importar aqui o header, o footer, um aside, um componente de card. Isso daí ia gerar para mim, eu ia ter, toda vez que eu fosse importar, eu ia precisar colocar assim, em uma linha, tá? Eles. E aí eu não quero fazer isso, então o que é que eu costumo fazer? Aqui dentro de componentes eu crio uma pastinha chamada all. Dentro dessa pasta all, eu crio um arquivo chamado index.js. E aqui esse arquivozinho aqui é só para eu importar e exportar os meus componentes, tá? Vocês vão entender melhor o porquê. Por exemplo, aqui eu posso fazer um import o header from header. Não precisa desse ponto e vírgula. E aqui eu faço um export no header. Salvar isso aqui. E agora voltando aqui no meu app, eu posso agora fazer assim. Salvar aqui. Aí no caso aqui agora eu pego de components barra all. E agora ele está importando novamente. E aí, por exemplo, se eu tenho um header, se eu tenho um aside, se eu tenho um footer, se eu tenho um card, e assim por diante, eu importo todos aqui de uma vez só, desse carinha aqui, tá? Aí o código fica bem mais limpo, tá? Do que a gente ter que fazer import header, import footer, import card e assim por diante. Fica bem melhor assim. E outra coisa que eu gosto de fazer também, como vocês podem ver, a gente está utilizando aqui caminhos. Está tendo que fazer aqui 2 pontos barra. Aí, por exemplo, se a gente tiver num nível muito profundo, vai ter que fazer 2 pontos barra, 2 pontos barra, 2 pontos barra. Eu não quero fazer isso.
Eu vou criar um arquivo chamado jsconfig.json. E aqui eu vou botar algumas configuraçõezinhas. Por exemplo, minha base URL vai ser a raiz. E eu posso passar aqui alguns paths, tá? Por exemplo, components, eu coloco esse alias aqui, pegando src, components e tudo que vier depois de components. Para styles a mesma coisa. Aqui eu coloco agora src barra components. Isso daqui em qualquer lugar que eu esteja, tá? Vamos vir aqui no app. Como vocês podem ver, eu preciso voltar um caminho aqui. Eu não preciso mais fazer isso. Aqui eu coloco assim, ó, src components all. E ele vai funcionar perfeitamente. Deixa eu só ver aqui o que é que coloquei com LJON, que é JSON. Bom, desculpas aí pelo erro. Vamos ver se atualizando ele volta aqui. Vamos reiniciar o servidor. E aí funcionando perfeitamente. Essa parte de configuração aqui ela é um pouco chatinha, tá? Mas depois que tiver configurado, vai ser tudo configurado, vai ser só alegria, tá? Então configuramos aqui essa parte de caminhos. Só resumindo para vocês aqui, como eu estou passando aqui um alias, não importa aqui se eu tenho aqui 10 níveis de pastas, tá? Por exemplo, eu tenho components, tenho header, dentro de header eu tenho nave, dentro de nave eu tenho menu, dentro de menu eu tenho link, não importa. Ele vai sempre pegar aqui, você colocando src component barra all, ele vai conseguir importar perfeitamente para a gente, tá? Então isso daí ajuda bastante e economiza tempo também, né? Para a gente não ter que estar dois pontos barra, sempre subindo uma pasta ou descendo uma pasta, fica melhor para a gente. Beleza? Então feito isso aqui, deixa eu ver aqui o que é que a gente pode fazer mais aqui de configuração. Vamos configurar logo aqui o Redux então. Aqui dentro de src eu vou criar uma pasta chamada Store. Dentro dessa Store eu vou criar um arquivo chamado store.js. Vou criar uma pasta chamada Actions. Vou criar uma outra pasta chamada Reducers. Dentro de Reducers, eu vou criar um arquivo chamado root reducer.js. Nesse root reducer, eu vou importar já aqui esse combine reducers. E vou criar aqui uma variável chamada root reducers, que ela vai combinar todos os nossos reducers e vai colocar tudo em um só pra gente, tá? Assim a gente consegue vai ter acesso ao estado global da nossa aplicação. Por enquanto não vai ter nada aqui, né? Não tenho nenhum reducer ainda. E aí aqui nesse Store, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma de algum projeto aqui já, pronto aqui. Aqui eu vou importar o Create Store, esse Apply Middleware do Redux. Vou importar o Redux Tank e o root reducer, que é esse arquivo que a gente criou aqui. Beleza.
E aí a gente exporta aqui essa store, tá? Com o root reducer e esse apply middlewares aqui. Beleza, eu vou salvar isso aqui. E aí o que é que a gente precisa fazer mais? Aqui no nosso app, eu vou importar deixa eu pegar aqui. Eu vou importar o provider do React Redux e vou importar a store lá da minha store, que é esse carinha aqui. E aí eu vou envolver minha aplicação aqui nesse provider. E agora sim, quando a gente começar a trabalhar com o estado, por meio desse carinha aqui, desse provider, passando aqui a nossa história, a gente vai ter um acesso global de todo o nosso estado, tá? Não importa em qual componente a gente esteja, se é um componente filho, pai, irmão, não importa. A gente vai gerenciar o estado de forma global. Isso aqui é a configuração do Redux. Depois a gente começa a criar aqui os nossos reducers, nossas actions, tá? Por enquanto é só isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui, posso fechar isso aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui. Então vou parar por aqui. Na próxima aula a gente já começa a estilizar aqui o nosso header, beleza? Então, se você puder aí, deixa um like, compartilha, não esquece aí, tá? Comenta e é isso aí. Valeu!